olhando os slides, tudo tranquilo. Turma, hoje nosso conteúdo, ele é o conteúdo complementar da semana passada, né? Nós iniciamos na semana passada a falar dos fármacos que agem sobre o sistema renal, propriamente os diuréticos, e hoje nós vamos falar sobre o diurético em si, sendo que a partir de agora eu vou mostrar para vocês as classes de diuréticos, mecanismos de ação, como é que age e outros aspectos. E na aula anterior, né, na aula da semana passada, eu mostrei para vocês alguns aspectos fisiológicos, né, do sistema renal. E hoje será os fármacos em si. Então, como eu comentei para vocês na semana passada, nós temos aí 5 classes de fármacos diuréticos, tá? Essas classes, esses medicamentos que estão dentro desta classe, e elas têm várias aplicações e várias indicações, apesar delas serem todas diuréticos, tá? O próprio nome da classe, em alguns, ela já não, nos diz, nos sugere o que pode ser feito, o que pode ser realizado, tá? Então, os fármacos diuréticos, quais são as classes? Diuréticos tiazídicos e correlatos, diuréticos de alça ou potente, diurético poupadores de potássio, diuréticos inibidores da anidrase carbônica e diuréticos osmóticos. Turma, em relação aos diuréticos tiazídicos e correlatos, nós temos aí como fármacos que pertencem a essa classe a clorotiazida, a clotalidona, a hidroclorotiazida, indapamida e metolazona, sendo que desses daí a clorotiazida e a hidroclorotiazida são as mais comuns, são as mais conhecidas, tá? Em relação ao diurético de alça, gente, ou potente, o próprio nome já está dizendo, diurético de alça, que esse diurético de alça, eles agem sobre a alça de Henle, tá? E eles são chamados aí, ó, diuréticos potentes. Por quê? Porque são diuréticos que têm maior ação das outras classes, ou seja, é o diurético que mais leva à produção de urina, é esses diuréticos potentes. Dentre os diuréticos potentes, né, ou de alça, nós temos aí o acetaclínico, a bumetanida, a furosemida e a tosemida, sendo aí os mais conhecidos, né, furosemida e acetaclínico. Diuréticos poupadores de potássio, olha o nome da classe. O próprio nome da classe já nos sugere o que vai acontecer, tá? Diurético poupador de potássio são fármacos que vão eliminar, vão ajudar na produção de urina e, consequentemente, a eliminação de líquido, mas o potássio ele não é eliminado do nosso organismo, tá? Entre eles, nós temos a milorida, eplerenona, espirolactona e trianterena, sendo que a espirolactona é a mais conhecida aí desta classe. Nós também temos as classes de inibidores da anidrase carbônica, sendo que o fármaco mais consumido, né, aliás, fármaco pertencente a essa classe, é a acetazolamida. E nós temos os diuréticos osmóticos, sendo que os fármacos aí pertencentes a essa classe é o manitol e ureia, sendo o manitol ou sendo a ureia um dos mais conhecidos.
E a partir de agora, turma, nós vamos falar, não falar cada classe em si, tá? Então, em relação aos diuréticos tiazídicos e correlatos, né? Os agentes tiazídicos e correlatos. São os fármacos diuréticos mais amplamente utilizados, e isso, turma, a gente pode ter como base a hidroclorotiazida, né? Quando nós pensamos nessa hidroclorotiazida, é possível observar que é um dos fármacos mais consumidos diurético. É tanto que eles estão bastante associados aí ao captopril, tá? Então, é muito comum a prescrição, principalmente no Sistema Único de Saúde, captopril mais hidroclorotiazida. Contudo, turma, quando a gente fala que ele é o mais amplamente utilizado, né, os tiazídicos, tem alguns aspectos importantes associados a isso. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, nessa característica dos tiazídicos, é porque eles têm uma efetividade muito boa e também eles são fármacos que têm um custo de venda, né, comercial barato. Os agentes tiazídicos, eles são derivados, turma, da sulfonamida e estão relacionados com a anidrase carbônica. Então, tentando explicar essa frase. Quando a gente fala que são derivados da sulfonamida, significa que os fármacos tiazídicos ou correlatos, eles têm estrutura semelhante às sulfonamidas, que é um tipo de antibiótico, tá? Inclusive, turma, como foi que descobriu esses fármacos diuréticos? Tiazídico. Esses fármacos, gente, eles foram descobertos a partir do momento que faziam experimentação com ratos, né? Davam antibióticos, né, para os ratos, para tratar a infecção, e percebia que os ratos que recebiam esses antibióticos pertencentes à classe da sulfonamida, eles ficavam com um seixo, né? Ficava com um pó de madeira que ficava na gaiola mais molhado, ou seja, produzia-se mais urina. E aí perceberam que a sulfonamida ela poderia ter um efeito aí diurético, tá? Além disso, os fármacos tiazídico-correlatos, eles também têm ação de inibir a anidrase carbônica. Eu vou voltar aqui o slide só para mostrar para vocês que que existe uma classe só de inibidores da anidrase carbônica. Logo, essa enzima anidrase carbônica, ela deve ter alguma característica, aliás, ela tem alguma característica importante aí na produção da urina que a gente vai verificar quando chegar nesta classe aqui. E os diuréticos, turma, eles têm locais de ação, tá? Lembra que, de modo geral, quando a gente pensa em diuréticos, são fármacos que ajudam a aumentar aí a produção de urina, tá? Aumenta aí a produção de urina. Ok. Até aí, tranquilo. Mas como é que ele leva a produção de urina? Os fármacos diuréticos, eles têm como fundamento principal o bloqueio de íons dentro dos túbulos renais. E os principais íons que eles bloqueiam o íon cloro e o íon sódio, tá? O cloreto e o sódio. Mas aqui, o que isso influencia? Por quê, turma? Lembra que os íons, de modo geral, as substâncias, elas são filtradas. As substâncias, elas são filtradas pelo glomérulos ou secretada pelo plexo capilar, e essas substâncias elas vão para dentro do túbulo renal. Lá no túbulo renal, essas substâncias elas podem ser reabsorvidas ou não. Se forem reabsorvidas, elas voltam para a corrente sanguínea, e aí isso não é tão bom. O que acontece? Os medicamentos diuréticos, eles têm como bloquear o transporte, principalmente dos íons. E o que isso influencia? Uma vez que esses íons eles ficam bloqueados dentro dos tubos renais, eles não são reabsorvidos e acabam indo para a urina, carregando com ele a água. Até porque o sódio, gente, e o cloreto, eles são apaixonados pela água. Por isso que ocorre aí esse transporte. E o principal local de ação desses fármacos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, é no túbulo distal. Lembrando, gente, que o sistema renal, né, na verdade, os rins, ele é dividido aí em algumas porções, né? O glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, porque é mais próximo à cápsula,
alça de Henle, que tem tanto a parte ascendente como descendente, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Os fármacos tiazídicos, eles agem no túbulo distal, impedindo a reabsorção de cloro e de sódio. Mecanismo de ação dos agentes tiazídicos. Atua principalmente, gente, no túbulo distal, diminuindo a reabsorção de sódio pela inibição de um cotransportador de sódio e cloreto na membrana do túbulo distal, contorcido distal. Então, gente, se tem um cotransportador e possivelmente esse cotransportador é uma proteína, esse cotransportador ele tem a capacidade de transportar os íons que estão dentro do túbulo renal para o sangue. E aí o que é que faz o diurético? Bloqueia esse transporte. Bloqueando esse transporte, esse túbulo, esse íon, ele fica preso no túbulo. E aí vai ser formada a urina. Mecanismo de ação, consequentemente, né, esses tiazídicos eles aumentam a concentração do sódio cloreto no líquido tubular, ou seja, prendendo esses íons no líquido. Só um momento, turma. E aí, turma, essa imagem, né, esse slide 14, ele mostra muito bem isso que eu estou comentando aqui com vocês em relação ao cotransportador e o bloqueio. Como assim? Observa só, gente, do lado esquerdo da sua tela tem o nome luz. E aí, quando a gente fala nessa parte aí, luz, eu estou me referindo à luz do túbulo, né? A região oca do túbulo contorcido, tá? Que é o túbulo contorcido distal. E aí, essa parte aí que vocês observam, o C, né? Os elementos químicos, isso daí, gente, são as células, tá? É a membrana do túbulo, é uma célula. O que é que acontece? Observa só nesse C1, né, que é em amarelo. Isso daí, gente, é uma proteína que visa transportar o quê? O sódio e o cloreto para dentro da célula e depois esse sódio e esse cloreto ele vai lá para a luz do intestino, desculpa, vai para o sangue, tá? E lembra, gente, isso não é bom para o paciente que é hipertenso. Por quê? Porque o sódio e o cloreto, voltando para o sangue, o que que o sódio e o cloreto ele carrega junto? Água. E aí, uma vez que esse sódio, esse cloreto, ele vai para o sangue, vai também a água. E aí, se vai a água para dentro do vaso, aumenta o volume de sangue. Se aumenta o volume de líquido e sangue, consequentemente, o coração ele tem que bombear mais e aumenta também a resistência vascular periférica. O coração bombeando mais, aumenta o débito cardíaco. E se aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial, tá? E aí, o que é que a hidroclorotiazida faz? A hidroclorotiazida, gente, ela vai vir nesse C1, nesse transportador C1, que é uma proteína, e bloqueia. Bloqueando, o sódio e o cloreto não consegue ir para o sangue, não consegue ultrapassar. Não ultrapassando, esse sódio e cloreto fica retido dentro do túbulo. Retido dentro do túbulo, a água também fica retida. E aí, ficando a água, ficando o sódio, tudo vão para a bexiga, né? Para formar a urina. E aí diminui o volume de sangue, diminui o débito cardíaco, diminui a pressão alta. Quais são os fármacos, turma, que pertencem aí à classe dos tiazídicos? Nós temos a clorotiazida, clotalidona, hidroclorotiazida, idapamida e metolazona, sendo os mais conhecidos e os mais usados clorotiazida e hidroclorotiazida. Ações, né? Esses fármacos diuréticos, tiazídicos, gente, eles aumentam a excreção de sódio e cloreto. Então, se aumenta a excreção de sódio e cloreto, significa que diminui o volume de sangue, tá? Contudo,
Esses fármacos aí, gente, eles têm um problema. Eles levam à perda de potássio, né? A pessoa acaba perdendo potássio pela urina. E a perda de potássio pode levar, por exemplo, a cãibra, tá? Além disso, pode ter perda de magnésio e pode ter diminuição da excreção de cálcio. Aí é um problema, porque se diminuir a excreção de cálcio, esse cálcio ele pode ficar em maior quantidade na corrente sanguínea. E aí, gente, esse excesso de cálcio na corrente sanguínea pode levar a alguns problemas, tá? Como, por exemplo, a formação de cálculo vesicular ou cálculo renal. Usos terapêuticos dos agentes tiazídicos. Eles podem ser utilizados para hipertensão, insuficiência cardíaca, hipercalciúrica, tá? Porque aí também, quando a gente fala hipercalciúrica, a gente está falando que está tendo um aumento da eliminação de cálcio na urina. E isso não é bom, né? A perda de cálcio demais em grande quantidade na urina. A gente tem um limite. Se tiver muito, isso pode levar a alguns problemas, como, por exemplo, a possibilidade do surgimento de cálculos renais, tá? Ou até mesmo algumas debilidades, como a evolução para insuficiência renal. Usos terapêuticos aí do tiazídico também pode ser utilizado no diabetes insípido. Agora, só um adendo aqui, gente. Os diuréticos, eles não são fármacos que tratam diabetes, tá? Não trata. Ele não é um hipoglicemiante oral. Contudo, o que acontece em relação aos diuréticos? Os diuréticos, turma, por eles eliminarem mais líquido, facilitar que elimine mais líquido, isso faz com que o sangue ele circule mais rapidamente e tenta diminuir as concentrações, por exemplo, de glicose, de açúcar, tá? E acaba sendo eliminado mais açúcar na urina. Contudo, turma, isso não substitui os medicamentos hipoglicemiantes, tá? Então, por favor, não vão sair dizendo aí que diurético trata diabetes. Não, não trata. Mas, por exemplo, quando um paciente ele precisa fazer o uso de diuréticos, tá? Eles precisam fazer o uso de diuréticos. E aí, o que acontece? E tem diabetes, por que não dá, por exemplo, um diurético que ajuda a eliminar essa glicose do sangue, né? Para diminuir as taxas. Então, é possível. E aí, turma, alguns efeitos adversos em relação ao uso dos tiazídicos, né? Principalmente da hidroclorotiazida. Turma, é muito importante vocês conseguirem compreender essas definições, esses termos aqui, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala hiporcalemia é uma baixa quantidade de potássio, tá? Que também pode ser chamado de hipopotassemia. Então, calemia, mia, lembra que quando a gente fala mia é sangue, tá? Então, hipo baixa, cale vem de potássio. Então, hipocalemia é uma diminuição do potássio. Então, pessoas que usam demais esses diuréticos aqui, da classe dos tiazídicos, eles têm perda de potássio, então eles têm maior probabilidade de ter cãibras, tá? Hipornatremia, mia, sangue, e por baixo, natremia significa sódio, tá? Então, baixa quantidade de sódio no sangue. Hiperuricemia, quando a gente fala hiper, aumento, uricemia, gente, é o aumento de ácido úrico, então tem que tomar muito cuidado nesses pacientes aqui que precisam utilizar tiazídico e já tem uremia, tá? Ácido úrico, desculpa, nas articulações. Hipercalcemia, aumento de cálcio na corrente sanguínea. Hiperglicemia, pode ter um aumento de açúcar no sangue. Hiperlipemia, pode ter aumento de lipídio no sangue, como colesterol, triglicerídeo. E hipersensibilidade. Olha só, turma,
essa hiperlipemia aqui é muito comum, tá, gente? Pacientes hipertensos e com sobrepesos e obesos, ou até mesmo pacientes que têm, literalmente por exame, uma dosagem do colesterol e triglicerídeo aumentado. E nesse caso aqui, é importante com que o indivíduo não utilize esse tipo de medicamento, para não aumentar essas taxas de lipídios. Assim, turma, nós vamos para a nossa segunda classe de fármacos diuréticos, tá? Esses fármacos diuréticos, o que é que acontece? Essa segunda classe é chamada de diurético de alça ou potente. Quando a gente fala de diurético de alça, eu já estou me referindo a onde é que ele vai agir. Vai agir na alça de Henle, tá? Quando a gente fala diuréticos potentes, significa que são os diuréticos que mais produzem urina, tá? Por isso que eles são considerados potentes. Eu vou até voltar o slide só para vocês lembrarem aonde é que está essa alça. Nós temos aqui a imagem, tá? Do sistema renal. E aí, turma, a alça de Henle é essa parte do cano, dos túbulos em amarelo mais fininho, tá? Aí a parte que desce é chamada de descendente e a parte que sobe é chamada de ascendente. Aí que está a alça de Henle. E, consequentemente, como a alça é chamada de Henle, é o nome dos cetoterápicos, dos diuréticos diuréticos de alça por agir diretamente na alça de Henle. Então, gente, os diuréticos de alça, gente, eles têm ação principalmente na alça de Henle, na porção ascendente, ou seja, naquela porção que sobe, tá? Comparado aos outros diuréticos, os diuréticos de alça eles apresentam maior eficácia na mobilização de sódio e cloreto. O que seria isso? É os que mais conseguem prender sódio e cloreto nos túbulos. E lembre-se, turma, quando se prende o cloreto e o sódio dentro do túbulo, consequentemente fica presa a água, e isso vai facilitar a formação de urina, que é o que nós desejamos. Quando a pessoa é hipertensa, quando ela está demanciada, uma coisa que é importante é eliminar líquido. E os diuréticos, gente, de alça, eles produzem uma grande quantidade de urina, por isso que eles são chamados aí potentes. Uma coisa que nós temos que observar aqui nesse sentido, né, em relação ao diurético de alça, nós temos que observar que, turma, assim, esses diuréticos, é tanto que eles são muito utilizados em urgência e emergência, tá? Muito usado mesmo. Mas eles não são tão recomendados a administração dele, principalmente em idosos que tomam esse medicamento cronicamente, ou seja, sempre, da noite. Por quê? Porque senão vai fazer com que o idoso ele tenha desejo de urinar. E aí, gente, o idoso ele já tem uma marcha lenta. Então, imagina ele tendo que acordar de madrugada, sonolento para urinar. Ele pode só ter um risco maior de queda, tá? Mecanismo de ação. Os diuréticos de alça, eles inibem o cotransporte de sódio, potássio e cloreto na membrana luminal, na porção ascendente da alça de Henle, diminuindo a reabsorção desses íons. Resumindo, em outras palavras, existe um cotransportador, existe uma proteína que transporta esses íons, que eu acabei de falar aí, e lembra, gente, esses íons aí, eles acabam carregando a água consigo, né? Então, o que é que acontece? Os diuréticos de alça, eles bloqueiam o cotransportador desses íons, prendendo o cloro e o sódio dentro do túbulo, e aí se prende o sódio e o cloro dentro do túbulo, a água também fica presa. A mesma história da imagem anterior que eu mostrei para vocês, tá? Só que nós estamos agora falando de uma outra porção do sistema renal. Nós estamos falando aqui, gente, da alça de Henle, tá? Então, observa aí a luz, tá? Do lado esquerdo, né? Tem o nome luz. Quando a gente fala luz, gente, eu estou me referindo à região oca, tá? Então, tô falando de um túbulo que tem uma região oca, tá? E aí, essa porção aí é a alça de Henle ascendente, porque é onde ocorre a ação do medicamento, da furosemida, por exemplo.
Observe que tem um cotransportador aí, C1, tá? C1. Qual a função desse C1? A função dele, gente, é colocar um sódio, 2 cloreto, para dentro do sangue, tá? Observa aí, sangue do lado direito. Só que aí isso não é bom para um paciente que é hipertenso. O que foi que fizeram? Desenvolveram um medicamento como a, furo, a, como a furosemida, né, que é a de alça, que é potente, e esse medicamento acaba bloqueando esse cotransporte, tá? Bloqueando esse cotransporte, consequentemente impede a reabsorção desses íons. E algo importante a comentar sobre essa característica aí, turma, é o seguinte: o sódio ele não é reabsorvido e o cloreto não é reabsorvido, mas não é reabsorvido 2 cloreto. Por isso que ele é considerado bem potente, porque ele prende muito esses íons. Quais são os fármacos, turma, que são considerados diuréticos de alça ou potente? Nós temos o ácido etacrínico, bumetanida, furosemida e tosemida, sendo que a furosemida e o ácido etacrínico são os mais conhecidos, tá? E como é que quais são as ações, né? Na verdade, não é nem como ele age, mas quais são as ações? Turma, olha só. O diurético de alça, eles aumentam o conteúdo de cálcio na urina, então eles acabam levando à perda de cálcio, tá? Pode ocorrer perda de magnésio, e aí lembra que o magnésio é um sal mineral importantíssimo para várias reações metabólicas, então precisa ter ele no nosso organismo, tá? Contudo, esses diuréticos de alça, eles diminuem a resistência vascular renal e aumentam o fluxo sanguíneo renal. Então, isso facilita, por exemplo, a filtragem, a limpeza do sangue, tá? Lógico, isso se os rins estiver funcionando, porque nós ainda temos o problema de tomar muito cuidado em usar diurético quando o indivíduo tem insuficiência renal, porque isso pode levar a uma sobrecarga dos rins e não conseguir funcionar mais adequadamente. Os diuréticos de alça, turma, eles aumentam a síntese de prostaglandina, as quais exercem um papel na sua ação diurética. Turma, não sei se vocês se recordam na nossa aula de anti-inflamatórios, mas eu comentei para vocês que existe uma cascata aí chamada cascata do ácido araquidônico, que ela é importante na produção de substâncias, tais como prostaglandina. O problema é que existem prostaglandinas benéficas e outras maléficas, e o que vai determinar isso é o tipo de enzima que vai converter esse ácido araquidônico nas prostaglandinas. E entre as prostaglandinas benéficas, nós temos aí as prostaglandinas que agem no sistema renal, facilitando aí para que ele sofra o processo de diurese, que teoricamente é bom, tá? Usos terapêuticos dos diuréticos de alça. Eles podem ser utilizados, gente, quando o indivíduo tem edema pulmonar, tá? O que é esse edema pulmonar? É o acúmulo de líquido no pulmão, oriundo da não capacidade mais do coração em bombear o sangue adequadamente. Aí esse sangue ele começa a acumular no pulmão e a água começa a extravasar, comprimindo esse pulmão, dificuldade em respirar e outras coisas. Gente, o diurético de alça, devido ao seu início de ação rápido, quando é administrado por via intravenosa, esses fármacos são úteis nas situações de emergência, tais como edema pulmonar agudo. Ou seja, e não somente isso, mas na hipertensão arterial também. É muito comum o uso da furosemida, tá, gente, intravenosa, quando a pessoa chega em caso de urgências. E a furosemida, eles podem ser utilizados aí, gente, para o tratamento de hipercalcemia, tá? O que seria hipercalcemia? Aumento do cálcio no sangue. Gente, o excesso de cálcio no sangue pode levar à formação de cálculos biliares, vesiculares e renal, tá? E esse é um problema aí, porque o aumento de cálcio, gente, pode favorecer a formação de cálculos.
E o diurético de alça, eles podem levar aí o aumento do potássio, né? Eles acabam levando a hiperpotassemia. Efeitos adversos do uso dos diuréticos de alça. Ototoxicidade pode acontecer, tá? Quando eu me refiro em ototoxicidade, estou falando de inflamações no ouvido, por exemplo. Hiperuricemia, ou seja, gente, hiperuricemia é o aumento de ácido úrico no sangue. E se aumenta o ácido úrico no sangue, por conseguinte, aumenta esse ácido úrico nas articulações. E isso acaba levando à gota, tá? Que é aquela doença inflamatória nas articulações. Gente, por ser um diurético muito forte, potente, eles acabam fazendo com que ocorra aí uns quadros de hipotensão, tá? Pode ter também hipomagnesemia pela perda do magnésio e pode ter hipopotassemia, tá? Porque ocorre aí também uma perda do potássio. Turma, alguma pergunta, algum comentário? Turma, nesse momento nós vamos para a nossa terceira classe de diuréticos, tá? Essa classe de diurético é chamada diurético poupadores de potássio. Pelo próprio nome, nós já sabemos uma das ações desse diurético, né? Que é poupar potássio, ou seja, impedir com que ele não se perda, não seja eliminado na urina. E por um lado é bom, tá, turma? Principalmente, por exemplo, quem é atleta. Quem é atleta, é importante que, se precisar utilizar algum diurético, utilize o potássio, porque o potássio ajuda aí a controlar as contrações involuntárias musculares. Gente, o principal uso desse diurético poupador de potássio, como a espirulactona, é o tratamento da hipertensão juntamente com o diurético tiazídico, tá? É importante monitorar o nível de potássio do paciente, já que ele acaba impedindo a eliminação desse potássio. Esse potássio pode se acumular de uma maneira bem séria e levar a outras complicações, como até dificuldade em andar. Mecanismo de ação. Gente, o diurético poupador de potássio, eles têm característica esteróidica, tá? Ou seja, ele tem perfil hormonal. Então, pessoas que utilizam qualquer fármaco diurético pertencente a esta classe, poupador de potássio, corre risco de sofrer alguns problemas hormonais, como se em mulheres pode levar aí uma desregulação do ciclo menstrual, tá? E o que que acontece? Esses poupadores de potássio, eles agem como? Gente, existe uma substância chamada aldosterona, tá? Essa aldosterona, ela é responsável pela reabsorção de sódio e de cloreto, e consequentemente de água. Pensando nisso e sabendo que existe isso, foi desenvolvido material que ajudasse a impedir essa situação da espirulactona. Nesse sentido, o que que acontece, turma? A aldosterona, para ela facilitar a reabsorção de sódio e a reabsorção de água, ela precisa se ligar ao seu receptor, tá? Esse receptor, ele é intracelular, tá? É um receptor citoplasmático, tá? E aí o que acontece? Quando se dá a espirulactona, essa espirulactona, ela bloqueia esse receptor. Bloqueando esse receptor, consequentemente, não vai ser produzido proteínas que ajudavam a produzir a aldosterona. Então, se o receptor foi bloqueado,
não tem a proteína. Se não tem proteína, não tem como ter aí a formação da aldosterona. Se não tem aldosterona, não tem reabsorção de sódio nem água. Se não tem reabsorção de sódio nem água, não tem aumento do volume sanguíneo. Se não aumenta o volume sanguíneo, não aumenta o débito cardíaco. Turma, a ausência dessas proteínas mediadoras evita a reabsorção de sódio e, por consequência, a secreção de potássio e hidrogênio. Quais são os fármacos diuréticos poupadores de potássio? Nós temos, gente, a milorida, eplerenona, espirulactona e trianterena, sendo a espirulactona mais conhecida, tá? Inclusive é muito usado, gente, por mulheres que querem, por exemplo, entrar num vestido. Gente, o que é que acontece? As mulheres, elas sofrem mais uma desregulação hormonal, né, por causa do ciclo biológico. E aí, as mulheres acabam tendo uma tendência de produzir mais aldosterona. Produzindo mais aldosterona, vai ter mais retenção de líquido. Então, quando se utiliza, por exemplo, um diurético poupador de potássio, tal como a espirulactona, isso acaba sendo suprimida. Por quê? Porque mesmo produzindo a substância que vai favorecer a reabsorção de sódio e água no glicanorreceptor, você já pode bloquear e impedir que isso aconteça. Ações dos diuréticos poupadores de potássio. É utilizado, gente, em estados edematosos em que os níveis de aldosterona encontram-se elevados, tá? Lembra-se, a aldosterona é uma substância que tem a capacidade de favorecer a reabsorção de sódio e água e assim aumentando o volume de sangue e a pressão arterial, tá? Então é muito importante saber se um dos motivos que está levando a reabsorção é o excesso de aldosterona e da onde é que vem. Usos terapêuticos dos diuréticos poupadores de potássio. Pode ser utilizado o próprio diurético, como diurético, tá? Pode ser utilizado também, gente, na hiperaldosteronismo secundário, que é isso, hiperaldosteronismo secundário. É uma doença que está associada a uma produção excessiva de aldosterona. Turma, e uma pessoa que produz demais aldosterona vai ter retenção de líquido, vai ter elevação da pressão arterial. Também pode ser utilizado para aí diminuir os sinais e sintomas dos problemas ocasionados pela insuficiência cardíaca. Efeitos adversos, tanto o homem como a mulher sofrem em relação à característica de impasse. Por quê? Tanto o homem como as mulheres sofrem esse impasse aí. Por quê, turma? Os diuréticos poupadores de potássio, eles são diuréticos hormonais, né? Característica hormonal. Então, isso acaba influenciando nos homens e nas mulheres. Nos homens, gente, pode levar a ginecomastia, tá? Que é o aumento das mamas. E nas mulheres, desordens menstruais e hiperpotassemia, o aumento de potássio na corrente sanguínea. Turma, nós iremos agora falar da nossa quarta classe de fármacos diuréticos, que são os inibidores da anidrase carbônica, tá? O principal fármaco, gente, pertencente a esta classe é o fármaco chamado aí acetazolamida, tá? Contudo, tem também o fármaco que é o chamado dozolamide, tá? Ou dozolamida, ok? Gente, olha só, os inibidores da anidrase carbônica são um grupo de fármacos diuréticos que atua no rim, tá? Aumentando o volume e diminuindo a concentração da urina,
tá? Quando a gente fala aumentando o volume, significa que produz um volume maior de urina, mas diminui a concentração dessa urina. Concentração em quê? Dos sais minerais, tá? Então, qual é o mecanismo de ação pelo qual, tá? Pelo qual a dozolamida e a acetazolamida conseguem agir como diurético? Gente, os fármacos, eles inibem a enzima anidrase carbônica, tá? Que ela é responsável pela conversão da água e dióxido de carbono em ácido carbônico. Olha só, gente, essa enzima anidrase carbônica é uma enzima encontrada aí nas células. Vou até mostrar o slide seguinte para vocês. Ó, nós temos aqui a anidrase carbônica dentro da célula e nós temos a anidrase carbônica também na luz, tá? Essa classe de fármaco age, gente, no túbulo proximal, tá? Então, lá no túbulo oco proximal tem a anidrase carbônica, a enzima livre, e também dentro da célula, né, no citoplasma, tem a anidrase carbônica livre. O que é que acontece nesse contexto, turma? Essa anidrase carbônica, ela tem uma função, tá? Qual é a função? Pegar a água mais o dióxido de carbono e transformar em ácido carbônico, como vocês podem observar aí. CO2 dióxido de carbono, H2O é água, que vai produzir o quê? H2CO3, que é o ácido carbônico, tá? Então, isso acontece com a participação da enzima. CO2 mais H2 dá origem a H2CO3. Contudo, gente, esta inibição acaba inibindo a enzima, né? E esta inibição permite reduzir a reabsorção de bicarbonato para o sangue. Se vocês observarem aí, ó, o qual a enzima depois ioniza o próton mais o bicarbonato. Então, se a enzima está inibida, ela acaba reduzindo a reabsorção de bicarbonato para o sangue, juntamente com o sódio, tá? O sódio vai ser mais excretado, e uma vez que a reabsorção de água está diretamente dependente do sódio, aumenta a excreção de água. Olha só, talvez nessa imagem aqui vocês consigam entender. Então, turma, nós temos aqui, ó, o dióxido de carbono do lado esquerdo, onde tem essa parte da luz, o nome luz, tá? Observa só, gente, nós temos na parte de baixo H2O mais CO2. Esse H2O mais CO2, ele está sendo convertido em quê? Está sendo convertido aí em ácido carbônico pela enzima anidrase carbônica. O que acontece? Essa enzima anidrase carbônica, ela depois que converteu aí em ácido carbônico, vai ionizar e vai dar origem a bicarbonato mais próton. Vai dar origem aí ao bicarbonato mais próton. E esse bicarbonato, ele vai produzir o bicarbonato de sódio. Só que, gente, quando ocorre essa inibição dessa anidrase carbônica, nada disso acontece. Se nada disso acontece, o bicarbonato ele não vai ser reabsorvido e não sódio, acumulando sódio no túbulo. Uma vez que acumula esse sódio no túbulo, aumenta o volume de sangue. Aumentando o volume de sangue, aumenta aí a pressão arterial. E aí, bloqueando esse sódio, E aí, turma, bloqueando esse sódio não volta para o sangue, a água não volta para o sangue, fica tudo preso nos túbulos renais, pronto para ser eliminado. Turma, finalizando essa parte escrita aqui, ocorre a diminuição da capacidade de troca entre o sódio e o hidrogênio, resultando na retenção de bicarbonato no lume, acentuando a elevação do pH. Qual é a aplicação aí, gente, o uso terapêutico dos diuréticos inibidor da anidrase carbônica? O tratamento do glaucoma, tá? Não sei se vocês sabem, mas o glaucoma é um aumento aí o glaucoma, gente, é o aumento da pressão intraocular, tá? E aí, como você utiliza um diurético,
esse diurético ele acaba aí eliminando esse líquido, né, esse edema. Além disso, o diurético tiazídico, o diurético inibidor da anidase carbônica, eles podem ser utilizados para o tratamento da doença da montanha, o mal da montanha, tá? O que é isso, gente? É um sofrimento físico causado pela dificuldade em se adaptar à menor pressão de oxigênio em altitudes elevadas, tá? E aí, quando se utiliza, diminui esse volume de sangue, concentra-se mais as hemácias no sangue, melhora a oxigenação. E efeitos adversos dos inibidores da anidrase carbônica, acidose metabólica, perda de potássio, cálculos renais, sonolência e parestesia, tá? Que é a diminuição do movimento corporal ou de alguns músculos. E por fim, turma, nós vamos falar da nossa última classe de fármacos diuréticos, tá? Que são os diuréticos osmóticos, tá? Pelo próprio nome está falando, diurético osmótico, tá? Esses diuréticos, eles têm a tendência de ser hidrofílicos, né? Hidrossolúvel, e aí quando ele chega no sistema renal, consegue carregar com eles as substâncias que também são hidrossolúveis, como, por exemplo, a água, tá? E aí isso aumenta a filtração do sangue, a limpeza do sangue e a retirada de impureza, tá? Então, gente, o diurético osmótico, como manitol e ureia, são substâncias hidrofílicas que nos glomérulos resultam em um grau de diurese, tá? Porque como chega no glomérulo e é hidrofílico, ele acaba sendo filtrado facilmente para dentro dos túbulos renais. Turma, isso se deve, né, à propriedade dessas moléculas de transportar água consigo para o interior do líquido tubular, o que isso é muito importante, porque quanto mais água vai para dentro dos túbulos renais e fica presa até chegar no ducto coletor, isso é bom porque aí vai formar urina, não vai ser reabsorvido e não aumenta a pressão. Gente, esta classe de fármaco, né, diurético osmótico, muitas vezes talvez vocês nunca ouviram falar, elas na prática clínica elas não são tão usadas com a finalidade de diurético. Geralmente elas têm outras finalidades, como por exemplo, gente, ajudar aí na desintoxicação do corpo por alguma substância tóxica. Como assim? O que é que acontece? Como o diurético osmótico ele aumenta a filtração do sangue, e, consequentemente a limpeza, quando o paciente está intoxicado, que a substância já chegou à corrente sanguínea, é importante dar aí uma substância que faça com que essa substância ela seja eliminada do sangue, porque quando ela é eliminada, ela diminui a possibilidade de fazer os efeitos adversos, tá? Principais indicações, né, do diurético osmótico: tratamento de pacientes com pressão intracraniana elevada ou insuficiência renal aguda decorrente de choque, toxicidade por drogas ou traumatismo, tá? Observa, gente, que de modo geral essa classe de diurético osmótico ela tem mais funcionalidade em estados edematosos do que não edematosos, como a hipertensão arterial, tá? Gente, e em caso de paciente submetido à diálise, os diuréticos osmóticos mantêm a função renal a longo prazo e pode salvar a vida desses pacientes. Então, os diuréticos osmóticos, eles têm uma função importante dessa característica dos pacientes que têm insuficiência renal, tá? Pessoal, Oi. então, Oi, no caso, Aline. esse osmótico, ele seria para um tratamento mais constante, e no caso do, deixa eu me lembrar o nome, de um SOS, por exemplo, esqueci o nome agora, professor, nossa, na ponta da língua. Você está falando urgência? Sim, no caso, esse osmótico seria de longa permanência, e para a célula de urgência ele não serviria, seria isso? Tá, vamos lá. Você está se referindo a um paciente que está com hipertensão, Aline, ou um paciente que está intoxicado? Eu só não entendi um pouco ainda a sua pergunta nesse Ah, de sentido. hipertensão, hipertensão. Isso, um paciente que é hipertenso, esse diurético osmótico, eles não são de escolha, não mesmo. Pode observar, eu vou ser bem sincero, eu nunca vi um paciente hipertenso utilizando diurético osmótico como tratamento crônico, né? Nunca ouvi. Os mais usados é hidroclorotiazida,
furosemida. Agora, os osmóticos, não. Por quê? Porque os hormóticos, eles vão forçar um pouco o sistema renal. Eles vão forçar os rins a trabalhar mais. E lembra, gente, que o paciente, quando ele é hipertenso, que é uma doença crônica, a hipertensão é uma doença que ela desgasta os rins. Então, não é tão interessante utilizar um diurético que vai dar uma sobrecarga nos rins. É tanto que está dizendo aqui, logo abaixo, que os pacientes que são submetidos à diálise podem utilizar o diurético osmótico. Por quê? Porque vai dar uma força para os rins. Mas lembra, turma, não significa que isso vai resolver o problema. A tendência é que, com o passar do tempo, os rins tenha uma falência mesmo, tá? Então, Aline, respondendo sua questão, os osmóticos, eles vão ser utilizados em caso de urgência ou emergência, em casos de intoxicação, não é nem caso de hipertensão. O fármaco que é usado em urgência ou emergência de crise hipertensiva diurético é furosemida, tá? Ok, obrigada. De nada. Turma, agora, os osmóticos, né, para quem trabalha em hospital, principalmente, eu não sei se existe um hospital aqui em São Luís para referência à intoxicação, mas geralmente quando a pessoa está intoxicada, o primeiro que aparece já entra, né? Mas é muito comum os osmóticos ser usados nesses pacientes que estão aí, por exemplo, intoxicados por chumbinho, por exemplo. Mas lembra, gente, qual a importância do diurético osmótico na intoxicação? A importância, turma, é porque vai aumentar a filtração do sangue e a substância, quando estiver já no sangue tóxica, ela acaba indo para a urina e a pessoa vai urinar, né? Vai esvaziar. Então, a substância vai sair do corpo e vai diminuir os efeitos adversos, tá? Ocasionados pela substância tóxica. Lógico que tudo isso vai influenciar pelo tempo também, né? Não adianta também você encontrar uma pessoa que tentou suicídio, ou se intoxicou depois de 3 horas, a substância já deve ter maltratado a pessoa, tá? O corpo, né? Turma, a esses 3 últimos slides desse conteúdo aqui de diuréticos, eles é só uma recapitulação do que a gente já falou, tá? Então, vamos lá. Olha só. Lá em cima nós temos uma legenda, né? O amarelo clarinho é diurético tiazídico, né? É exemplo, hidroclorotiazida. O amarelo mais escuro, um pouco mais escuro, é o diurético de alça, chamado aí o principal furosemida. O laranja, né, é o diurético poupador de potássio, ou seja, ele poupa potássio, ele não perde potássio na urina, exemplo, a espirolactona. E o mais escuro, né, laranja mais escuro, é a acetazolamida, que é o inibidor da anidrase carbônica, tá? Então, vamos lá, do lado esquerdo nós temos a excreção, tá? Urinária, se é diminuída, se está diminuída em vermelho, essa seta vermelha. E em direito, a seta verde virada para o lado direito, é quando está aumentado a, a excreção urinária desses produtos. Então, olha só, gente, o sódio. Gente, o sódio, ele é altamente excretado em grande quantidade pelo diurético de alça, pela furosemida. Isso é importante porque mostra o tanto que é potente esse fármaco. Não é só o sódio, gente, é o sódio e o cálcio. Observa que o sódio, gente, e o cálcio, eles são altamente excretados, tá? Pelo diurético de alça. E isso acaba levando à formação de urina. Observa que o diurético de alça ele é o que mais forma urina. Somando essas 3 coisas, é mais eliminado o sódio, é mais eliminado o cálcio, é mais eliminado também cloreto. Consequentemente, aumenta seu volume aí de urina, tá? E aí, turma, chama a atenção de vocês para o diurético poupador de potássio. Se vocês observar, quando fala excreção de potássio, o diurético poupador de potássio, ele faz é não eliminar, tá? Ele faz é não excretar o potássio. Isso é importante aí, principalmente para pacientes que são esportistas e precisam utilizar diurético. Não, e, gente, e não é só esportista. Nós, normalmente, vamos dizer que o professor Wellington é hipertenso, ele começou a tomar diurético e deram um diurético, um tiazídico, por exemplo, tá? Deram um tiazídico.
E aí, o que é que acontece? Eu estou perdendo potássio na urina e eu pratico atividade física, faço musculação, faço corrida. E isso para mim não vai ser bom, porque eu vou ter tendência de me sentir mais fraco e mais cãibra. É muito importante fazer essas avaliações, turma, na hora da indicação, na hora da prescrição de diuréticos, né? O que aumenta, o que diminui na corrente sanguínea, tá? Para evitar efeitos colaterais. Turma, aqui é uma revisão da onde age os fármacos, tá? Então, começando pelos tiazídicos. Os tiazídicos, o local de ação deles é no túbulo contorcido distal. Gente, por que que é túbulo contorcido distal? Contorcido porque eles não são retos e distal porque ele fica mais distante do glomérulo, que é esse conjunto aí de arteríola vermelha, tá? E os tiazídicos, gente, eles inibem a reabsorção de sódio e cloreto pelo bloqueio de um transportador, tá? E são o diurético mais comumente usado. Quem nunca ouviu falar aí de uma hidroclorotiazida, tá? Quem vive aí com os avós, possivelmente, bisavós, possivelmente já viu dentro de casa, tá? Só um momento, turma. Turma, a acetazolamida. Lembra que a acetazolamida é o fármaco que pertence àquela classe de inibidores da anidrase carbônica, que é aquela enzima. Bloqueando a enzima, fica preso o bicarbonato e fica preso também aí o hidrogênio nos túbulos, né? Então, a acetazolamida é um inibidor da anidrase carbônica, que inibe a reabsorção de bicarbonato, tá? E tem propriedades diuréticas fracas. Por ter propriedade diurética fracas, quase não é indicada, quase não é usada, tá? Turma, a bumetanida, furosemida, tosemida e o acetaclínico, que são aqueles fármacos lá potentes, né? Os que agem na alça de Henle. Então, o diurético de alça inibe o cotransportador de sódio, potássio e cloreto na porção ascendente da alça de Henle, resultando na retenção de sódio e cloreto e água no túbulo, ou seja, em maior quantidade. Por isso que produz muita urina, nesse caso são os diuréticos mais eficazes. E por último, nós temos aqui os diuréticos, né, poupadores de potássio, que é a espirulactona, milorida e triantereno. A espirulactona é um antagonista da aldosterona. Lembra, gente, que a aldosterona é uma substância que acaba reabsorvendo sódio e água. Isso é ruim para quem é hipertenso, porque aumenta o volume de sangue, aumenta o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão alta, tá? A pressão arterial. A milorida e triantereno bloqueiam os canais de sódio, tá? Impedindo a sua passagem. E, de modo geral, gente, esses fármacos, eles são agentes que podem evitar a perda de potássio, o que isso é muito importante para evitar contrações musculares involuntárias. E por último, turma, esse slide ele mostra o que eu falei anteriormente para vocês, né? Os diuréticos osmóticos, que agem diretamente no glomérulo, tá? O diurético de alça, que age bloqueando a alça de Henle, né, o cotransportador na alça de Henle, os tiazídicos, que age aqui no tubo contorcido distal, que é o número 3, tá? E a milorida e espirulactona, que são os poupadores de potássio, que age mais nessa região aqui do túbulo do ducto coletor. Turma, e essa é a nossa aula de diuréticos, tá? Que começou semana passada, eu dividi em dois momentos, tá? A primeira, eu falei sobre a fisiopatologia, né, de algumas doenças, a fisiologia renal, alguns aspectos da formação de urina, e hoje eu falei dos fármacos, das 5 classes de medicamentos que são diuréticos, as suas características, mecanismos de ação e outros efeitos, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário?
Não, professor. Turma, então,